Olá, irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? O meu nome é Miriam Anita e estou aqui para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto chamado Reduza as Distâncias. É um texto de Prisca Lessa e está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como os irmãos já sabem, não fui eu quem escrevi o texto, eu só vou contar aquilo que eu entendi, tá bom? Então, vamos iniciar orando. Senhor Deus, nós pedimos a tua bênção, a tua misericórdia, que tu possas ministrar ao nosso coração, que nós possamos entender como podemos diminuir a distância entre nós e os nossos irmãos. Obrigada por tudo, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco nesta reflexão. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso texto hoje está em Romanos, capítulo 1, versículos de 7 a 13. E eu vou ler com os irmãos, tá bom? Então diz assim, olha. Por isso, é o apóstolo Paulo que está dizendo. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma. Todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Cristo, dou graças a meu Deus por todos vocês, pois no mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do seu Filho. Deus é testemunha de que digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, Ele faça com que agora eu possa ir visitá-los. Pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que você e eu temos. Que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso. Pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre os outros não-judeus. Amém? O versículo-chave é o versículo de número 11, que diz assim: anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Então, Prisca Lessa diz assim, pergunta pra gente assim, se a gente já parou para pensar como mesmo antes da pandemia, a gente estava gradativamente se distanciando das nossas relações pessoais, perdendo a necessidade e o desejo da companhia um do outro. Então, assim, mesmo antes da pandemia, será que a gente estava realmente em contato físico, fazendo visitas, estando junto de outros irmãos? Então, ele diz que a gente está cada vez mais conectado virtualmente e desconectados presencialmente. Com certeza, nos últimos 5 anos, você visitou e recebeu menos visitas do que de costume. Então, isso é uma reflexão que ele nos leva a fazer, né? Poxa vida, a cada ano que passa, a gente vai ficando mais distante uns dos outros. Então, é lindo ver Paulo dizendo: como desejo vê-los. Quero estar convosco a fim de repartir as bênçãos espirituais, usufruir da vossa companhia, não por cartas, mas lado a lado. Anseio tanto por isso que essa tem sido a minha oração incessantemente. Então, quantas visitas você fez antes da pandemia? Sem ser por doença, por uma urgência, mas pelo simples fato de partilhar a companhia de um irmão de fé ou uma pessoa da sua família, só para ver os edificados, né? Puxa lá da memória, porque agora na pandemia, obviamente, ninguém pode visitar ninguém, mas será que antes a gente fazia visitas só para isso, para edificação, para levar uma palavra de conforto, de crescimento para um irmão, para uma pessoa da família? Então, o texto diz que essa pergunta é feita porque ele mesmo, a pessoa que escreveu o texto, Prisca Lessa, concluiu que foram poucas as vezes
em que ele teve disposição para fazer esse tipo de visita. Um desejo realmente sincero de visitar alguém. Então, talvez você seja alguém que não goste muito de fazer visitas. Mas, ao olhar para Paulo, a gente não tem desculpa para deixar de estar com as pessoas que a gente ama. Logicamente, agora estamos em tempos de pandemia, né? Então, o contato pessoal, ele diz, é uma das melhores coisas que Deus nos deu para mantermos a saúde dos nossos relacionamentos. Então, precisamos reduzir as distâncias. Então, nenhuma tecnologia, por mais avançada que seja, poderá substituir o prazer de um reencontro. É lógico, né? A gente às vezes não valorizava o contato físico, o abraço, o beijo, estar junto. Mas a pandemia veio mudar todas essas coisas, né? Então, eu gostaria de fazer algumas considerações, que foram coisas nas quais eu pensei e que eu acho importante a gente colocar no dia de hoje, em relação à redução das distâncias, né? Então, com a pandemia, as nossas interações ficaram restritas apenas ao ambiente online, né? Então, a gente já não pode visitar o outro, muitas pessoas estão morrendo, estão adoecendo. Então, a gente ficou restrita ao quê? Ao ambiente online e às pessoas da nossa casa. Mas o nosso potencial de reduzir distâncias, ele não diminuiu só porque nós estamos em casa. Porque se a gente tiver uma verdadeira conexão, uma intimidade com o Pai, Ele vai nos ensinar, nos conduzir, que mesmo que online, a gente possa reduzir essas distâncias. Então, a internet, ela nos ajuda a encontrar pontos em comuns com outras pessoas. Então, a gente só precisa ter em mente assim, qual que é o nosso objetivo? Qual é o nosso objetivo pessoal? Qual que é a finalidade que você, que eu, a gente usa a tecnologia? A gente usa a tecnologia para quê? Para ficar dando dedada? Você recebe lá uma notícia e vai passando loucamente em todos os grupos para todas as pessoas? Ou você reflete sobre aquilo? Ou você confere se aquilo é verdade? Qual que é o objetivo? Porque se for o seu objetivo for de se aproximar ou de se comunicar com as pessoas que têm objetivos cristãos parecidos com os seus, aí consequentemente vai ser muito mais fácil, depois que tudo passar, você ter uma conexão maior com essas pessoas, você trazer esses contatos para sua vida real e cumprir juntos os objetivos que cada um tem. Então, logicamente, se o seu objetivo é a edificação, é o crescimento, é a leitura da palavra, é a oração, enfim, vai ser fácil a gente ter uma conexão. Porque, obviamente, as pessoas, como dizem os jovens hoje, elas vivem na mesma vibe, né? Na mesma onda, na mesma linha. Então, se o irmão tem o mesmo objetivo que o outro, isso não vai se perder. Pelo contrário, mesmo online, isso vai aproximar as pessoas. Então, eu creio que, assim, a gente deve parar de reclamar, né? Que 2020 foi um ano perdido, que é muito ruim ficar em casa, que nós perdemos muitas oportunidades. Não, a gente tem que aproveitar este tempo. De março para cá, nós tivemos tempo, muito tempo, para fazer coisas que a gente não fazia antes, como estudar. Meu irmão tem aproveitado para estudar, porque desde março nós não precisamos ir ao trabalho, nós precisamos levar nem filhos, nem netos, nem sobrinhos à escola. Então, muitas coisas mudaram na nossa rotina. Então, a gente pode estudar, a gente pode aprimorar os nossos talentos, buscar novas oportunidades, seja para o nosso crescimento pessoal, seja para o crescimento da Igreja de Jesus. É uma oportunidade que nós estamos tendo. Quando é que o irmão, a irmã, pode parar, como nós estamos podendo parar agora, e estudar a palavra com esse tempo que nós estamos tendo? Raramente, não é? Então, é inegável, a gente está vivendo assim uma confluência de crises, crise política, crise sanitária, né, com a pandemia, crise econômica.
um número alarmante de pessoas mortas, enlutadas, o desemprego, aumento de pessoas necessitadas, né, com necessidades de alimentação, de apoio, pessoas tristes, enlutadas, irmãos fraquejando na fé. Diante desse quadro tão desolador, como é que a gente vai sair dessa crise? Melhor ou pior? Nós vamos reduzir a distância, todas as distâncias que temos dos nossos irmãos, ou vamos encurtar essas distâncias? Então, no momento a gente não pode reduzir a distância física, não tem como resolver isso, porque as pessoas que insistem em se encontrar, elas não estão sendo pessoas responsáveis, né? Tanto é que voltamos para a fase amarela, porque a coisa não tá boa. Mas nós temos inúmeras ferramentas disponíveis para fazermos a nossa parte, para que essa distância fique mais curta. Então, a gente pode efetivamente orar, mas não é orar assim, tipo, alguém coloca no grupo: olha, ora pela minha irmã, pela minha prima, pelo meu marido. E aí você faz aquela oração rapidinho, ó, nunca mais toca no assunto. Você não se preocupa em perguntar, olha, a pessoa melhorou, a pessoa resolveu aquela situação. Porque assim, a gente ora quando se preocupa pelo outro, quando a gente se coloca no lugar do outro. Então é natural que você queira saber como foi. E a mesma coisa, o inverso. Quando eu peço oração, é importante que eu dê retorno para você. Eu pedi para você orar a respeito de alguma coisa. Como que a nossa distância vai diminuir se eu oro por você, mas não te dou... eu oro por você e não recebo nenhum retorno. Você ora por mim e eu também não te dou nenhum retorno. Então, assim, é um hábito? A gente ora por orar? Não, a gente tem que ter uma preocupação. Não é tipo assim, deixa eu orar rapidinho, porque senão depois eu esqueço e fica por isso mesmo. Outra coisa que é importante é assim, contribuir financeiramente. Existem irmãos que têm necessidades financeiras. Se você pode, se você tem condição, se você... Não precisa ser milhões, mas às vezes a pessoa fala assim, como que eu vou ajudar? Eu não posso visitar, eu não posso levar o dinheiro lá. Usa a rede bancária. Faz uma solicitação pela internet. Você não sabe fazer uma solicitação pela internet? Pede para o seu filho, para o seu marido, para um sobrinho, para alguém. Olha, compra ali uma cesta básica, compra ali um saco de arroz, manda entregar. Entendeu? As pessoas têm necessidades financeiras, as necessidades às vezes de alimentação. Então, se você pode fazer isso por elas, encurte essa distância, faça isso agora. Sim, pessoas que têm necessidade de apoio, envie um e-mail, envie um WhatsApp, mas coisas pessoais, não é dedada, não é mensagens que todo mundo recebe, não. Pessoal, fulano, como você está? Como está a saúde da sua irmã? Como está a saúde do seu marido? Coisas pessoais, e é assim que a gente encurta as distâncias. Então, a pandemia e a crise, elas devem ser uma ferramenta, uma oportunidade para a gente se tornar melhores cristãos. A hora é agora, não é depois, não é quando a gente puder visitar. Então, agora que você tem tempo, agora que você está em casa, como eu, lê um livro, aprende alguma coisa nova, amplia os seus horizontes, crie novos hábitos saudáveis, não deixe a apatia desse período fazer com que você perca a oportunidade de melhorar. A gente tem que melhorar cada dia e nós estamos com tempo para melhorar, para encurtar essas distâncias. Então, ó, você decorou algum versículo nessa pandemia? Por que você não liga para o seu irmão, ou manda um e-mail, ou um WhatsApp? Ô irmão, vamos decorar um versículo da Bíblia a cada semana? Se você tivesse decorado um versículo por mês, você teria decorado já 10 versículos da Bíblia. E você estaria próximo de alguém, porque ele decora o versículo com você. Compartilhe a pregação. Você viu uma pregação legal na internet que pode edificar seu irmão. Olha como isso encurta a distância. Estuda texto bíblico. Fala para o seu irmão o que foi que você aprendeu, como você está se sentindo melhor, como você está se tornando uma pessoa melhor. Tudo isso reduz as distâncias. Então, em casa com os seus, compartilhe as tarefas. O tempo todo,
Procura viver com as pessoas de uma maneira suave, plena, um modo sem gritaria, sem murmuração, porque isso tudo é exemplo. Às vezes nós não podemos visitar as pessoas, estamos com as pessoas de casa, mas passamos o dia reclamando, gritando, pondo defeito. E isso vai distanciando também as pessoas, entendeu? Então nós temos que incentivar os filhos, o neto, o esposo, os sobrinhos a serem melhores, a se ajudar mutuamente, ajudá-los à construção de um caráter cristão, fortalecer os vínculos familiares, melhorar os nossos relacionamentos. Então, irmãos, é assim, não há motivo para nos tornarmos melhores reduzindo a distância, mesmo com a pandemia. Pede ajuda para o Espírito Santo. Ele é perfeitamente capaz de reduzir as distâncias nessa fase que estamos vivendo e nós sairemos melhores dessa crise. Bem, a nossa última frase do Manancial diz assim: numa era de relações digitais, que sejamos pessoais. Nós podemos ser pessoais mesmo com a pandemia e usando os meios digitais. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa e, lógico, com a minha palavra de ordem, que é saudades.